Mas antes disso, eu acho fundamental para a gente explicar para o pessoal o que é o arcabouço fiscal atual, né? O que ele Qual a diz que proposta, deve ser né? feito, qual a proposta. Ele faz o seguinte, duas coisas, tem dois eixos. Uma regra de gasto e a meta de resultado primário. Como é que seria essa regra de gasto? A despesa do governo só pode crescer 70% da taxa de crescimento da receita. Começa a ficar uma complicação. Então, se a receita crescer 10%, então 70% de 10%, 7%. A despesa só poderia crescer 7%. Mas tem um limite máximo, que é de 2,5%. Então, nesse exemplo que eu dei, a despesa não cresceria 7%, ela cresceria 2,5%. Então, você provavelmente faria superávit primário, nesse caso da receita crescendo muito. E é crescimento real. Crescimento real, isso mesmo. Então é como se eu ganhasse um salário de R$1.000, depois eu recebi uma promoção, ele foi para 2.000, eu não vou poder levar meu custo de vida igualzinho o salário aumentou. Então eu vou aumentar só em R$700 o meu custo de vida, né? A ideia é essa. Ou até menos, né? Porque tem essa barreira dos 2,5%. Exatamente, é que você permita um crescimento do gasto controlado, sempre abaixo do crescimento da receita. Só que o diabo mora nos detalhes, né? Porque eles vieram com uma despesa cheia de exceções. Na verdade, eles copiaram as exceções que já existiam lá na regra do teto. São 13 exceções. Transferências para estados e municípios, capitalização de estatais, uma série de itens. Isso não me preocupa tanto. Tem esse primeiro ponto. O outro é que a receita que foi escolhida, e aí começa a entrar nas tecnicalidades, é a receita líquida das transferências para estados e municípios. Então eu pego tudo que eu arrecado, tiro o que eu transfiro para estados e municípios. Esse é o indicador que eu vou olhar para aplicar aqueles 70%. E, além disso, desconta dele também o que eles estão chamando de receitas não recorrentes. Por exemplo, do petróleo, receitas de concessões, quando você faz uma concessão e tem uma dinheirama que entra. Venda de ativo. Isso, exatamente. Então, até aí tudo bem. Então, eles construíram um indicador que é fácil de acompanhar, porque todo mês o Tesouro Nacional divulgou ontem, aliás, o desse mês, de março, né, o resultado do Tesouro Nacional. E lá dá para ver esse indicador e quem quiser fazer a conta pode fazer. Todos os dados são públicos. Isso tudo bem. O problema é que eles começaram a fazer algumas traquitanas a usar o indicador de inflação acumulado, por exemplo. Então, o que eles estão dizendo na regra? Que a receita líquida real vai ser calculada assim, 12 meses acumulado até junho. Então, o governo tem que mandar a proposta orçamentária até agosto. É um prazo constitucional. Então, você vai pegar a receita até junho, 12 meses. Divide pelos 12 meses imediatamente anteriores e vê quanto cresceu. Aí, qual a inflação que você desconta? O correto seria descontar a inflação média desses dois períodos. Eles estão, na regra, mandando descontar ponta contra ponta, que é a inflação acumulada. Isso já é um primeiro problema. Além disso, quando você faz esse cálculo da variação da receita líquida real, vai dar um percentual. Por exemplo, 1,5% ou 1,2%. Aí você aplica lá a taxa de 70% para chegar quanto o gasto vai poder crescer no ano seguinte. Então vamos supor 1,5% real. Vezes 70% vai dar 1,05 real. Ótimo, então é isso que o gasto vai crescer ano que vem. Mas até a página 2. Porque aí ele manda também inserir a correção monetária. Quando o governo enviar o projeto de lei orçamentária, além de fazer esse cálculo que eu acabei de explicar, ele vai também fazer a projeção de inflação para o fim do ano de 2023. Só que essa inflação até o fim do ano vai ficar maior do que a inflação do meio do ano. Pelas nossas projeções na Warren, a gente vai ter uma inflação de 4,2% no meio do ano e de 6% no fim do ano. Por conta de sazonalidade? Ou por... por conta de sazonalidade e de outros fatores como a reoneração de combustíveis e coisas assim que estão afetando a inflação. E aí essa diferença de 6 para 4,2 vai na prática permitir um crescimento maior da despesa para o ano que vem. Qual que é o contra-argumento do governo? Não, mas assim como pode acontecer essa aceleração da inflação, em outros anos vai acontecer o contrário. Tudo bem. Essa é a minha dúvida que eu ia levantar, assim, não é um ponto muito desse ano? É um ponto bem específico desse ano, possivelmente, mas ele gera um espaço fiscal adicional logo de saída. Né? Essa é uma crítica que se faz. A outra é o seguinte, o que acontece se você descumprir a regra? Né?
Porque a regra de gasto que eles estão propondo não tem uma sanção caso você descumpra. É como o teto de gastos antigo e a meta de primário antiga. Mas eles criaram uma coisa, e aí eu acho que foi inteligente, que é o seguinte: se você descumprir, aí entrando no segundo eixo do arcabouço, né, que eu ainda não tinha explicado, a regra de resultado primário, que vai continuar a ser fixada anualmente na lei de diretrizes orçamentárias, receita menos despesa, sem considerar o gasto com juro. Se você descumprir essa regra, tem uma sanção agora. Não é mais aquela coisa de crime de responsabilidade. Você vai ter uma sanção que é o seguinte: a sua despesa, que cresceria 70% da variação da receita, agora ela vai poder crescer só 50%. Você põe uma penalidade para o ano seguinte, né? Você põe uma penalidade. O que eu acho é que essa penalidade devia ser maior. Em vez de 50, 20, por exemplo. Então, por quê? Para estimular que você faça ajuste. Você não vira a festa da cocada. Né? E acho que tem que ser 20% ou menos. A outra coisa é que também, no caso de descumprir a meta de primário, você poderia ter um conjunto de gatilhos, como, por exemplo, proíbe reajuste salarial, proíbe aumento de despesa, proíbe qualquer decisão de qualquer um dos três poderes que aumente o gasto em termos reais. Isso seria deixar a regra mais dura. Já que você está permitindo romper a meta de primário, então que você tenha um conjunto de gatilhos que sejam mais duros, né? A lógica é boa, mas eu acho que está faltando puxar um pouco a rédea.